Qualquer um de vocês que está assistindo esse vídeo pode citar um jeito extremamente horrível de ir de base. A lista é literalmente infinita, mas eu não consigo imaginar no mais desconfortável e assustador do que ficando entalado sozinho numa chaminé no meio de uma floresta. Amigão, esse daí tá na lista dos piores. E esse é o caso que eu vou estar contando pra vocês hoje, mas não é tão simples quanto um acidente, alguém caiu e ficou entalado. Não, mano. É aqueles casos que quanto mais você procura respostas, menos você acha elas. Talvez vocês lembrem de um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás, de um cara que ficou preso num encanamento de um banheiro lá no Japão. E esse caso aqui, por mais que seja diferente, a gente consegue traçar inúmeras similaridades, porque as coisas só não fazem sentido. Mas beleza, sem mais enrolação, vamos entender o que tá acontecendo. Bom, primeiramente que é um pouco incomum até pra mim trazer casos onde uma pessoa literalmente vai de base. Já aconteceu aqui e ali no canal, mas eu normalmente gosto de falar de assuntos bizarros, tá? Principalmente porque vocês me conhecem, né, rapaziada? Eu sou hilário, mano. E digamos que fica um pouco difícil de fazer piada quando alguém literalmente já não tá mais aqui. Porém, eu não tô zoando quando eu falo que o caso do Joshua Vernon, que sumiu em 2008 com 18 anos, foi encontrado apenas 7 anos depois, em 2015, quando o dono de uma cabana que tava no meio da floresta, um pouco abandonada, tava sendo demolida para fazer uma reforma total, e quando os trabalhadores encontraram o corpo desse mesmo Joshua completamente mumificado dentro da chaminé. Como ele foi parar ali, amigão? Você vai ver que não é tão simples quanto parece. O Joshua era um jovem que vivia em Colorado com seus pais, sua irmã e seu irmão mais velho. Porém, toda a família recebeu um grande baque depois que o seu irmão mais velho acabou tirando a própria vida. Isso afetou demais a cabeça dele. Para piorar, o Joshua foi diagnosticado com um quadro de esquizofrenia, o que só piorava ainda mais a situação. Só que o que me deixa mais curioso desse caso aqui é o jeito com que a família lidava com o Joshua, já que eles tinham o hábito de sair para fazer trilhas, escalar montanhas e fazer esses tipos de aventuras. Ele sumia por dias, sem avisar nada pra ninguém. E a família dele era completamente de boa com isso, mesmo que a mãe dele disse que já encontrou ele andando sozinho numa estrada completamente perdido, pensando que era uma estrada diferente da que ele tava. Ou seja, ele tava indo pra lugar nenhum. Se não fosse a mãe dele ter encontrado ele, sabe-se lá Deus onde ele ia parar. Tanto que quando ele chegou a desaparecer em 2008, seus pais eles só reportaram pra polícia 5 dias depois. Caralho, cara! Como assim, só 5 dias? Então os anos foram se passando e sem ninguém saber o paradeiro do corpo ou do lugar aonde o Joshua poderia estar, até 2015, quando o Chuck, o dono da cabana que o Joshua foi encontrado, fez a demolição para consertar ela ali e colocá-la para alugar, tendo essa bizarra revelação, aonde o Joshua foi encontrada nessa exata posição, completamente travado e mumificado. E como as pessoas descobriram que era ele, além de vários outros testes para identificar que aquele realmente era o Joshua não tinha uma falange do dedo, exatamente como o corpo que foi encontrado. Então era ele, não tinha dúvida. Além disso, estranhamente o Joshua tava só com uma blusa sem calça nenhuma e a calça tava do lado de fora da chaminé. O cabelo dele, que antes era comprido, aparentemente foi cortado sem saber o motivo, e tudo ficou nesse mistério de como ele foi parar ali, por que ou quem fez aquilo. Eu sei que a coisa mais fácil de pensar é que, bom, alguém mandou ele de base e meteu ele ali na chaminé, mas não, isso é impossível. Primeiramente que o Joshua não tinha nenhum ferimento de absolutamente nada no corpo, nos órgãos internos dele. Sem contar que seria extremamente difícil de colocar uma pessoa que foi de base dentro de uma chaminé naquela posição, mesmo que fosse de cima ou até mesmo de baixo. De baixo ainda mais impossível, na verdade. Então a gente pensa que talvez tenha sido por conta de algum surto, já que ele tinha esquizofrenia e vários outros problemas, talvez durante alguma das suas caminhadas ali, ele decidiu entrar naquela cabana, por seja lá que motivo, viu que ela estava trancada e tentou entrar pela chaminé, aonde tudo deu errado. Mas é aí que as coisas ficam ainda mais curiosas. Em entrevista com o Chuck, o veaco aí que é o dono da cabana, ele disse que isso era completamente improvável, já que a chaminé era travada por cima com algumas grades de aço para nenhum animal entrar por ali, e o bagulho não é fácil assim de remover. E ele dá certeza que aquelas grades estavam na chaminé porque todo ano ele ia lá para conferir se tinha alguém invadido a cabana ou como é que tava as coisas. E se ele tivesse conseguido de alguma maneira entrar na cabana, por que ele ia querer entrar na chaminé? Mas mesmo se ele tivesse tendo algum surto e decidido entrar na chaminé, entrar de baixo pra cima é ainda mais difícil para um moleque que tem
1,80 m. A entrada ali realmente é bem apertada. Sem contar que durante as investigações dos escombros que ficaram na casa, ninguém encontrou nenhuma pegada na base da chaminé, ou seja, ninguém nunca chegou a pisar ali. A explicação mais plausível para como ele foi entrar ali, já que não tem nenhuma confirmação de como isso aconteceu, foi que a grade que estava na chaminé, ela acabou deteriorando com o tempo, com a chuva, com a neve e os ventos, e foi dali que ele conseguiu entrar. Uma vez dentro, o Joshua começou a descer com alguma facilidade, aparentemente, já que algumas dessas notícias explicam que ele estava bem na parte de baixo, quase saindo da chaminé, e outras falam que ele estava mais pro meio. Porém, dava para entender que a intenção dele era ir até o final, mas essa chaminé tinha um detalhe que ele não tinha reparado. Na parte da frente dela tinha todo um quadrado que estava bloqueando o fogo de sair e se alastrar pro resto da cabana, ou seja, ele não conseguiria ter tirado aquilo mesmo que ele tivesse descido, e aí só ia restar subir, aonde gera essa dificuldade e talvez tenha gerado toda essa complicação onde ele acabou ficando preso. Ah, Psyne, mas é fácil, era só ele ter gritado que ele ia conseguir sair dali, uma hora alguém ia ver ele. Não, amigão, não. E por mais que sim, em algum momento alguém iria passar por ali, o corpo só precisa de 3 dias para não conseguir mais existir por conta de desidratação. E o Joshua não tinha literalmente nada ali com ele só entrou com a roupa do corpo. E ó, rapaziada, eu não sei se vocês estão conseguindo imaginar o quão agonizante foi isso, porque essa era a posição que ele tava, tipo, os joelhos dele estavam completamente travados, não dava pra subir, não dava pra descer, não dava pra gritar. A única coisa que restou pro Joshua foi ficar ali, num frio desgraçado, provavelmente indo de base por conta de hipotermia, já que nem se sabe o que foi a causa da morte dele. Talvez ele não estava conseguindo respirar pela posição que ele foi encontrado, talvez foi por hipotermia, talvez foi por desidratação, é um mistério. Mas a teoria da hipotermia seria pelo fato dele ter sido encontrado sem as calças. Não se sabe se ele tirou elas para entrar no buraco, já que elas poderiam ficar prendendo ali enquanto ele estava descendo, ou se de alguma maneira ele tirou para subir, ou tirou enquanto ele estava prestes a ficar preso, tentando se soltar, mas, mano, independente do que foi o caso, não deu certo. Outra coisa que acabou dificultando ainda mais pra saber de onde ele entrou, por onde ele tentou entrar, foi o fato da casa ter sido demolida praticamente pela metade quando eles encontraram o corpo do Joshua, já que não tinha mais como ver digitais ou absolutamente nenhum tipo de pegadas ou passos que ele teve por ali. Mas, Psyne, pera um momento aí, você falou que o velho ia checar todo ano pra ver como é que o estado da cabana tava, então como é que ele não notou alguma coisa estranha, um cheiro? Esse é mais um dos mistérios. Nas visitas que o Chuck tava dando ali, ele dizia que tinha algum cheiro estranho, alguma coisa tava fora do lugar, mas ele nunca deu muita moral. Até uma das vezes que ele foi, ele notou que tinha uma estante enorme na frente da chaminé, como se alguém tivesse propositalmente colocado ali pra impedir alguma coisa. Primeiramente que por mais que tenha alguns suspeitos, todas as provas indicam que o Joshua entrou ali por livre e espontânea vontade, mesmo que ele tenha sido forçado por outra pessoa pra entrar ali, ainda assim não faz sentido, tá? Mano, como assim, cara? Ninguém tinha nenhuma motivação verdadeira pra ir atrás do Joshua, ainda mais fazer ele acabar indo de base de uma forma tão mórbida desse jeito. Mas ainda assim, esse é só mais um dos detalhes que levanta mais suspeitas do o que tava acontecendo ali de verdade, então. Fato é, o Joshua era uma pessoa que tinha muitos problemas, e a própria mente dele era uma completa tempestade por conta dos eventos que aconteceram na vida dele. Ele ter acabado ali por conta de algum surto ou coisa assim faria total sentido, já que se ele realmente quisesse entrar ali, quebrar uma janela seria o suficiente. Igual o caso do maluco que estava preso dentro do encanamento de um banheiro, esse daqui é mais um daqueles que não existe explicação, as informações só não batem, ou tem alguma coisa que tá faltando pro quebra-cabeça fazer sentido, mas de qualquer maneira, esse é mais um daqueles casos bizarros da internet. Porém, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Olha, falei, agora eu vou voltar com as bizarrices, amigão. Espero que eu tenha satisfeito essa curiosidade mórbida que vocês têm, porque, mano, eu tô ligado que vocês são tão esquisitão quanto eu. Mas deixa aí nos comentários a sua teoria, o que você acha que aconteceu. Porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar a mensagem final do vídeo, que é... Eu não falei durante o vídeo inteiro, porque literalmente não cabia, mas sim, eu pintei o cabelo de preto. Já chega, rosa não dá, mas desbota muito fácil.